Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação NEOE3 da Neo Energia. Por que iremos falar dela? Exatamente porque aqui foi o último vídeo postado sobre a ação. Então você vai nele, clica nele e vai nos comentários. E você posta o seu ticker, se não tiver nenhum ticker que te interesse, e dá um like para aquele ticker que você gostar. E se você olhar aqui, não tem nenhum ticker, meus amigos, de nenhuma ação, ninguém pediu nenhum ticker. Então vai lá eu e coloco NEOE3 e comento. É assim que você deve fazer. Se você não gosta de nenhum dos tickers que estão presentes, você vai e coloca o seu. Se você gosta de algum, você deixa o like. Aí eu vou e coloco também um like, adiciono um like. Tá aqui, ganhou. Meus amigos, é assim, é simples assim. Mas se você tá com aquele preconceito, não vou entrar nessa ação que eu não sei nem qual é, eu não gosto dela, mas se você não sabe qual é e nem gosta dela, entre pelo menos para deixar o seu comentário ou deixar o seu like para aquele próximo vídeo ser lançado. Como ninguém fez isso, eu tô fazendo por conta própria aqui. Então esse vídeo da NEO3 está saindo em oferecimento a mim mesmo. Basicamente essa é a ideia. E lembrando que se você entrar porque só quer que a gente comente o seu ticker no próximo vídeo daquele tipo de ativo, você fica um pouquinho de tempo, não saia logo, porque assim o YouTube vai achar que aquele conteúdo é ruim e por isso ele vai parar de distribuir para mais pessoas. Então esse é o detalhe do detalhe. Entrou, fique um pouco. Nem que você deixe no mudo, mas deixe um pouco de tempo. Então vem comigo, vem. Sabe aquela energia que a nossa gente tem? Sabe aquela energia que faz você ir além? A sua energia que acende a alegria e faz bem. Irradia, faz a noite, vira dia, contagia, tá na gente também. Eu sou a energia de um abraço, de um sorriso. Essa fonte gera tudo que eu preciso. Essa força vem de dentro de você. Eu sou a energia que faz renascer, que movimenta e faz acontecer. Essa força vem de dentro de você. Somos todos Neo Energia. O futuro a gente faz agora. O primeiro conteúdo pago que eu gosto de trazer de graça para você, meus amigos, é o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. E se você gosta desse tipo de conteúdo pago que eu trago de graça para você, meu amigo, me ajude apoiando aqui o canal, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, deixando aquele ticket que você quer que a gente comente no próximo vídeo, para a gente conseguir bater a meta e o YouTube começar a pagar a gente, para a gente conseguir pagar esse conteúdo pago aqui, fazer a renovação desse conteúdo aqui no Investidor 10 e também lá no Status Invest. Então, segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação é R$ 44,94 e o preço atual dela é R$ 21,23. Logo, ela tem um potencial de rentabilidade, segundo Benjamin Graham, de 111,66%. Ou seja, esse método indica que você deve comprar rápido, porque esse upside aqui está muito maravilhoso. Lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAG. Você vai pegar essas informações, esses números que eu estou passando, estudar melhor e aí sim você vai decidir se compra ou não compra a ação. Eu vou chamar a partir de agora NEO3 da Neo Energia. Outro conteúdo que é pago que eu trago de graça para você, mais um preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo Décio Bazin, o preço teto da ação é R$ 12,42. Ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 41,51%. Ou seja, segundo esse método, ele indica que você não deve comprar. Lembrando que o método Décio Bazin, para quem não conhece, para quem não sabe, é um método que exige que a ação distribua 6% de yield, no mínimo, durante os 5 últimos anos. Então, isso não aconteceu com a Neo Energia e a gente vai mostrar agora que isso não aconteceu. Então, segundo esse método, se você quer comprar ela como uma ação para distribuição de dividendos, aquela ação que o pessoal chama de previdenciária, que está contida dentro do BEST do BACE, então ela não é uma boa opção, pelo menos não no momento. Vamos ver aqui os números dos yields dela nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, a gente vê que para trás aqui ela não distribuiu dividendos. A partir de 2019 começou a distribuir dividendos. Distribuiu 2,32, bem abaixo do yield mínimo exigido por Bazin em 2019, 2,32 de novo em 2020, apenas 3,24 em 2021, melhorou bem em 2022, 5,17 e agora 4,59, ou seja, nenhum dos últimos 5 anos ela bateu o mínimo. Esses 3 primeiros anos foi muito baixo, praticamente a metade do yield exigido por Bazin, então por isso ela ficou com o preço teto tão baixo.
Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês é o checklist do investidor Buy and Hold, que basicamente não é da ação Neo3, e sim da empresa Neoenergia. E ela tem uma nota 90 de 100, ou seja, quase perfeita. Só tem um problema: a dívida da empresa é maior do que o patrimônio dela, e por isso ele não teve esse item aqui ticado. Aí você pode até pensar, mas por que a empresa aqui é uma boa pagadora de dividendos e lá no Desbazinho não foi? Porque aqui ele exige apenas 4% de yield médio. Então, na média ali, deve ter ficado 4 ou mais. E por isso ela ainda ficou considerada uma empresa boa pagadora de dividendos aqui no checklist do investidor Buy and Hold. Mas segundo o Desbazinho, vocês viram que ela não é uma boa pagadora. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o gráfico de lucro versus cotação. Lembrando, pessoal, que no longo prazo, normalmente, a cotação da ação segue o lucro da empresa. A gente vê que em 2019 aqui, a ação estava com a cotação acima do lucro líquido. A partir de 2020, houve uma inversão disso. Eles chegaram a se tocar e depois abriram já uma pequena boca de jacaré, onde o lucro ficou acima da cotação. A gente vê que em 2021 a boca de jacaré ficou maior ainda, ficou bem gigante, digamos assim, com uma cotação bem abaixo do lucro da ação, que indicava que realmente estava bem barata a ação. E em 2022 abriu mais ainda a boca de jacaré, ficou assim gigantesca a boca de jacaré na maior parte do ano, mas começou a ter um pouco de fechamento no finzinho de 2022. E agora a gente já vê que está com a tendência mais da cotação chegar bem próximo de chegar ao lucro líquido, que a gente vê que está mais ou menos estável. Vindo agora para o site do Status Invest, a gente confirma que a cotação atual é R$ 21,23. Nas últimas 52 semanas ela teve uma mínima absurda de apenas R$ 13,13, quase a metade do valor atual. E nas últimas 52 semanas a máxima foi de R$ 21,23. Ou seja, estamos exatamente no momento da máxima da cotação da Neo3 nos últimos 12 meses. E ela está com dividend yield bem baixo, como a gente viu lá também no site do Investidor 10, de apenas 4,63%. E com tudo isso, a gente observa que ela teve uma valorização incrível de 58,51%. A ação, no ano passado, para começo desse ano, ela estava muito mais com uma ação de crescimento do que uma ação de dividendos. E agora já não está no momento tão bom, porque ela já teve uma valorização muito grande. Observando aqui o gráfico do último ano, a gente vê que a mínima dela foi alcançada aqui no dia 6 de julho, há praticamente um ano atrás. Aí ela subiu, chegou aqui a alcançar 16,66, depois caiu, subiu, caiu e ficou aqui nessa faixa baixa, de 13 e pouco. Você vê aqui 3,76, 3,98, bateu praticamente uma segunda mínima de 13,25, e quem comprou aqui e manteve até agora, está tendo um rendimento de 60,23%. Absurdo o crescimento da empresa nesses meses, de março até agora. Eu comprei ela mais ou menos quando estava aqui no comecinho de junho, que eu troquei as minhas ações da EDP para a Neoenergia. Eu estudei e analisei muitas empresas. Como eu já tinha Transmissão Paulista e Taesa, que são duas boas empresas, e eu também tenho a CPFE, eu tenho 3 empresas, eu estava procurando a 4ª empresa. E nos meus estudos, estudando e analisando os números, combinando tudo, a que me pareceu melhor foi a Neoenergia. Mas tem muita gente que acha que é Equatorial, tem gente que acha que é a Alupar, tem gente que acha que é a CEMIG, tem gente que acha que é a Copel. O que não falta no Brasil é companhia elétrica que o pessoal considera boa na bolsa. Então, tem várias opções no mercado. Eu tinha 3, estava procurando a 4ª e escolhi a Neoenergia. Mas muita gente vai achar, não, a melhor é a Equatorial. Não, a melhor outra é a Alupar, a melhor é outra, porque, como eu falei, né, eu tenho a Transmissão Paulista, eu tenho a Taesa e tenho a CPFE. Então, fora essas 3, tem muitas outras empresas boas também na bolsa, mas eu acabei escolhendo ela aqui para entrar no lugar da EDP, que fez uma OPA e deixou o mercado brasileiro basicamente na bolsa. E agora a gente vai para mais um conteúdo pago. Se você gosta desse conteúdo, meu amigo, não esqueça, deixa aquele likezão, ative o sininho, se inscreva no canal, deixa o seu ticket que você quer que a gente comente, ou deixa o like no ticket que já foi postado por outra pessoa anteriormente. Então aqui no modo Forecast, os analistas, os especialistas de mercado vão dizer para você o que eles acham que você deve ou não fazer com essa ação da Neo3. Então, segundo os analistas especialistas de mercado, dos 9 que analisaram e deixaram essas avaliações no dia 6/6, ou seja, basicamente com um mês, quando, por sinal, a ação estava bem mais barata, eles disseram que recomendavam compra forte aquilo. Meu amigo, se você não tem, compre logo, que a ação está muito boa, está muito top, está muito barata e é tudo de bom. Então, compre logo. Um só apenas
tá naquele mais pessimista. Ele tá no aguarde aquilo. Se você tem, meu amigo, você não compre e você não venda. Se você não tem, não compre. É basicamente isso, é uma análise mais pessimista. A gente viu que eles analisaram e consideraram que o preço mínimo para essa ação seria R$ 19,90. Ou seja, quando eles estavam colocando essa avaliação, ela estava abaixo do preço mínimo, cerca de 15% abaixo do preço mínimo. Agora não, ela já está 21,23, ela já está chegando perto do preço-alvo, mas ela ainda está cerca de 10% abaixo do preço-alvo, que é R$ 23,29, e bem abaixo ainda do preço máximo, que é R$ 27,68. A ação tem uma boa liquidez na bolsa e então é muito fácil comprar e vender ações da Neo3. 66.320.000 de liquidez diária na bolsa. Como a gente já viu o dividend yield lá no Investidor 10, a gente não vai ver aqui. Já o P sobre L dela está 5,41, que é um P sobre L bem interessante. Isso quer dizer basicamente o quê? Se ela distribuir 100% do payout dela, 100% do lucro dela para os acionistas, em torno de 5 anos e meio você receberia todo o valor investido, mas diga-se passagem, ela não distribui esse payout tão alto. O payout dela é na faixa de 25%. Mas mesmo assim é considerado um valor baixo, um valor bom. Isso é um bom indicador de compra. A gente vê que o P sobre VP dela está excelente, 0,91, ou seja, ela está com 9% de desconto. Ela está com o preço da ação 9% abaixo do valor patrimonial dela, indicando que ela também está barata, segundo esse indicador de valuation. O EV sobre EBIT, o ideal é que ele esteja abaixo de 10, indicando também que está barato a ação. E no caso está 6,41, então ela está barata também sobre esse indicador. O problema dela, que muita gente chama a atenção, é o endividamento dela. Por exemplo, a dívida líquida dela sobre o patrimônio líquido, que o ideal é abaixo de 1, ela está 1,31. Mas também não é nada daquele endividamento assim absurdo. E considerando que é uma empresa perene, no setor perene, que tem aquela receita praticamente certa todo ano, ela ainda está com uma dívida líquida boa. Mas é porque o pessoal considera que, como ela não é uma empresa só do setor de transmissão, que é o considerado filé, ela é uma empresa que ela trabalha na geração, na distribuição, na transmissão e também na comercialização de energia. Então ela trabalha em todos os segmentos possíveis do setor elétrico. Então por isso ela tem uma perda de, digamos, qualidade, de valor, e muita gente considera que essa dívida dela está alta. O ideal, às vezes, a empresa está alavancada, mas é do setor só de transmissão, como a Transmissão Paulista, como a Lupar, como a Taesa, o pessoal considera que ela pode se endividar mais, alavancar mais. Aqui o pessoal considera que não muito. E aqui a gente não vê a dívida líquida sobre o EBITDA, mas a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório que o primeiro trimestre de 2023 foi apresentado no final do mês de abril. A gente vai ver daqui a pouquinho. A margem líquida dela está a 10,69. Eu considero uma margem líquida baixa, mas tem muita gente que já acha essa margem líquida boa. Eu considero baixa, eu prefiro acima de 20%. E o ROI dela, normalmente o pessoal acha bom a partir de 10, eu considero bom a partir de 20. Mas ela tá pra mim, ok, aqui o ROI dela. Aqui é o mapa de calor, pessoal, que é basicamente a mesma coisa do dividendo inteligente lá do AGF, só que aqui é grátis. E aqui indica que ela vai pagar dividendos no mês de dezembro. Ela fez 2 anúncios nesse ano de 2023, todos 2 a serem pagos apenas no final do ano. Um no começo do ano e agora um em abril. E todos 2 vão ser pagos apenas em dezembro. E o valor não é tão alto. O valor é quase R$1, próximo de R$1, abaixo de R$1, o que dá um dividend yield baixo em relação ao valor atual. Então, a gente vê que ela não está distribuindo dividendo bom, e tem gente que eu acho que já falou que ela não distribui mais esse ano. Porém, eu olhei aqui nos anos anteriores dela, e ela também fez alguns anúncios e vários com data para pagar apenas em dezembro. Chegou a fazer 2 anúncios no ano passado, um em julho inclusive, ou seja, nesse mês, para pagar apenas, anunciou em julho e pagou só em dezembro, e acumulou uns 2, 3 pagamentos para dezembro. Pode ser que ela faça esse ano também, né? E o interessante é que, como aqui só mostra os pagamentos, a gente não vê quando foi feito o anúncio, mas já foram feitos 2 anúncios. Pode ser que tenha esse terceiro anúncio e ela pode ser em agosto, pode ser em julho de novo, e ela pague também de novo em dezembro. Se ela já fez 2 anúncios esse ano e todos os 2 são para pagar em dezembro, provavelmente o terceiro também será para pagar em dezembro. A gente vai agora mostrar para vocês a apresentação dos resultados feita no dia 26 de abril. O anúncio de dividendos foi feito no dia 27 de abril para ser pago exatamente no mês de dezembro, como eu falei para vocês. Vamos mostrar os principais resultados apresentados pela empresa nessa apresentação aqui. Então aqui ele mostra que os principais resultados para ela, os principais destaques foram o EBITDA do primeiro trimestre, que foi 3,6 bilhão,
que foi 14% maior do que o EBITDA do primeiro trimestre de 2022. Lembrando que é normal fazer essa comparação do mesmo trimestre de um ano com o mesmo trimestre do ano anterior. Então, ele está comparando o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022. Então, teve um crescimento de 14%. Mostra também aqui o destaque do CAPEX da empresa. No primeiro trimestre de 2023 foi 2,1 bilhão, ou seja, a empresa está investindo muito forte ainda. Aqui mostra de novo, com mais detalhes, a comparação do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Margem bruta aconteceu um crescimento de 14% também. 4 bilhões 180 milhões contra 4 bilhões 760 milhões. As despesas também cresceram, infelizmente, 9%. O EBITDA cresceu também 14%, ou seja, na mesma proporção. A gente já viu isso. 3 bilhões 620 milhões esse ano, né? Contra 3 bilhões 169 no ano passado. O lucro líquido foi que, infelizmente, não cresceu na mesma proporção. Apenas 0,2%, passando de 1 bilhão 212 milhões para 1 bilhão 215 milhões. Um crescimento bem modesto em termos do lucro líquido. Aqui é como foi distribuído o CAPEX da empresa no primeiro trimestre, os 2,1 bilhões que a gente viu investido. 1 bilhão 241 milhões investido em distribuição. 737 milhões foi investido em transmissão. 138 milhões foi investido em renováveis, eólicos, solar e manutenção em hidroelétricas. E 6,1 milhões foi no liberalizado, que é um CAPEX de manutenção. Ou seja, a grande maior parte mesmo foi em distribuição e transmissão, cerca de 93,2%, que são nas redes da empresa. E aqui vê como é que está a estrutura de capital dela, como é que está o endividamento dela. Dívida líquida versus EBITDA, que não tinha mostrado lá no Status Invest. Essa linha aqui de cima é a dívida líquida sobre o EBITDA. Que, como eu já falei, o ideal é que seja abaixo de 3,5. Eu vivo falando isso em todos os vídeos. Tem alguns analistas que dizem que abaixo de 3 é o ideal. Mas ela está bem próximo disso, não está muito acima disso. E a gente vê que ela é bem constante, ó. Variou aqui de 3,69, foi para 2,85 e cresceu agora para 3,06. Nada de absurdo, bem próximo do 3,5 que o pessoal considera o ideal. E a gente vê que houve realmente foi um crescimento da dívida líquida dela. Aí você vai dizer, como é que a dívida cresceu tanto e a dívida líquida sobre o EBITDA não cresceu tanto? Obviamente, porque o EBITDA também cresceu na proporção boa. A dívida cresceu, mas o EBITDA também cresceu junto. Por isso que se manteve praticamente constante, apesar da dívida ter praticamente triplicado aqui de 2017 até 2023 e ter dobrado de 2020 para 2023. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa o likezão, ative o sininho e se quiser, deixa o ticker pra gente comentar aqui ou deixa o like no ticker que já está comentado e você gosta também. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!